Olá, irmãos. Vamos continuar nessa oitava aula a analisar o capítulo 2 desta segunda epístola do apóstolo Pedro, ok? Então, nessa aula, nós vamos avançar e analisar dos versículos 10 até o versículo 16. Mas como nós temos feito, vamos aqui analisar um pouco o esboço da sessão antes de ir para o texto. A sessão em que nós estamos agora é a sessão de número 3 da segunda carta de Pedro, que trata a respeito do engano dos falsos mestres. Só lembrando a você que a segunda carta de Pedro ela foi escrita como uma carta de alerta especialmente contra os falsos mestres, é um chamado à perseverança, é um chamado à continuação na salvação, na vida de piedade. Este é o assunto que domina o primeiro capítulo. Pedro mostra para eles que eles já possuem o que eles precisam para perseverarem na vida cristã, para continuarem firmes na vida cristã. Eles já possuem a obra de Deus e já possuem a revelação na pessoa de Cristo, mas especialmente nas Sagradas Escrituras. Agora, no capítulo 2, até a metade do capítulo 3, o apóstolo Pedro vai falar a respeito do engano dos falsos mestres, daquilo que os falsos mestres têm feito no meio do povo. E, basicamente, o apóstolo Pedro lida ou discursa a respeito de dois enganos, as duas principais más influências dos falsos mestres. A primeira delas, que toma conta de todo o capítulo 2, é o antinomianismo, que é uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida sem a consideração das leis de Deus. E no capítulo 3, versículo de 1 a 16, o assunto será a negação da volta de Cristo. São essas duas principais influências negativas dos falsos mestres que o apóstolo Pedro procura combater, ok? Na aula passada, nós começamos a analisar o capítulo 2 e vimos até o versículo 9. Basicamente, eu mostrei para vocês que os versículos 1 a 3 lidam com a identidade dos falsos mestres. Basicamente, o apóstolo Pedro mostra que os falsos mestres são marcados por dois elementos. O primeiro deles é a infiltração de heresias destruidoras e o segundo deles é uma vida que renega aquilo que eles aparentemente pregam, que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então essas são as duas marcas de um falso mestre. Então Pedro estabelece um paradigma, que é o paradigma de que os falsos mestres eles atraem muitos seguidores e que todos eles serão julgados. Isso mostra no versículo 2 e versículo 3. E então nós vimos até o versículo 9, que o apóstolo Pedro usa três principais exemplos no Antigo Testamento para enfatizar esta realidade, a realidade deste paradigma, que é os falsos mestres tendo muitos seguidores e todos eles serão um dia julgados. Você tem o exemplo dos anjos, mostrando que se Deus ele exerceu o seu juízo contra anjos, ele vai fazer isso contra estes homens também. Em segundo lugar, você tem o exemplo da época de Noé, do dilúvio, para enfatizar aqui que a grande maioria segue os falsos mestres, enquanto poucos seguem os pregadores da justiça. E então também você tem o exemplo de Sodoma e Gomorra, pela gravidade com que eles pecavam, o seu juízo também foi com a mesma gravidade. Versículo 6, tendo Deus libertado apenas a Ló, ok? Porque Ló soube se angustiar com aquele tipo de prática pecaminosa em Sodoma e Gomorra.
Então nós temos aqui estabelecida a seguinte ideia, que os falsos mestres atraem muitos seguidores e que Deus há de julgá-los, ok? E o versículo 9, ele termina falando que Deus sabe reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Por que eu estou enfatizando o verso 9? Porque a partir do verso 10, o apóstolo Pedro ele vai descrever quem são estes injustos, ok? Então agora o apóstolo Pedro, a partir do versículo 10, ele vai descrever o caráter dos falsos mestres, ok? Aquilo que no versículo 9 ele chamou de injustos. Então aqui no esboço da sessão, só para enfatizar que nós ainda estamos nessa partezinha A, aqui, onde o apóstolo Pedro está tratando a respeito do antinomianismo. Então vamos colocar aqui o texto que a gente vai começar a analisar agora. Veja que o versículo 10, ele começa com um especialmente. Especialmente, pessoal, na língua original, ela tem mais a ideia de especificamente. Então, Deus há de reservar os injustos para o dia do juízo. Ele disse no versículo 9. Especificamente, estes que Pedro vai falar aqui, referindo-se aos falsos mestres, ok? Então, a ênfase aqui é nestes falsos mestres. E um detalhe estilístico que eu quero chamar a sua atenção é a quantidade de gerúndios que o apóstolo Pedro utiliza. Isso, gerúndios na língua portuguesa, certo? Você vai notar que só aqui na sua tela você tem a expressão seguindo, você tem mais para frente falando aqui no versículo 12, depois você tem recebendo, considerando. Depois, no versículo 14, você tem aqui o tendo os olhos cheios de adultério, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, abandonando o reto caminho, ok? Então você tem aqui uma quantidade excessiva de gerúndios, certo? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o apóstolo Pedro, quando ele utiliza, na verdade, esse tipo de gerúndio sendo utilizado na língua original do Novo Testamento, ele está querendo enfatizar uma ideia principal. Então, em cada parte, nós precisamos procurar essa ideia principal. E a ideia principal, ela sempre está no modo infinitivo, no modo normal. Então, no versículo 10, a ênfase aqui é nessa expressão: andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então, no versículo 10, o apóstolo Pedro ele está aqui enfatizando a ideia da imoralidade sexual, ok? Então, quando ele fala aqui que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer, pessoal, quando ele fala em imundas paixões, ele está falando aqui de desejos de natureza pecaminosa. Andam em corrupções, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, certo? Então sempre tem em mente as ilustrações que ele utilizou anteriormente.
Então, além de andar segundo as suas imundas paixões, você também tem Pedro dizendo que eles menosprezam qualquer governo. A expressãozinha traduzida aqui por menosprezar qualquer governo, ela é a expressão que enfatiza a ideia de antinomia. Por quê? Menosprezar qualquer governo diz respeito a alguém que não aceita a autoridade de outro em sua vida. Uma ideia semelhante você encontra em Judas, versículo 16, quando ele fala: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Ou seja, quando eles andam em imundas paixões, eles estão seguindo as suas próprias paixões. Eles não estão seguindo a autoridade de outro. As suas decisões são tomadas de acordo com os seus próprios desejos carnais. Um outro exemplo está em Judas, versículo 18, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então veja que a mesma ideia ocorre aqui no capítulo 2, versículo 10. Eles andam segundo as suas imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O que Pedro então está dizendo aqui? Que uma das características dos falsos mestres é que eles são pessoas sem leis fora deles. Eles não seguem a autoridade de ninguém. Eles são pessoas que seguem a sua própria autoridade, os seus próprios desejos. Eles são senhores de si mesmos, ok? Isso é sinônimo de uma pessoa antinomianista, que é uma pessoa que não segue lei nenhuma, ela segue as suas próprias leis, ok? Então este aqui é o ponto inicial que Pedro está querendo colocar. O falso mestre não segue a autoridade de Deus, mas segue a sua própria autoridade. E então, no final do versículo 10 e versículo 11, o apóstolo Pedro dá um exemplo deste tipo de postura da parte deles. Ele diz que eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Aqui, pessoal, o apóstolo Pedro está descrevendo que os falsos mestres são pessoas atrevidas e arrogantes. A palavra atrevida aqui é a palavra presunção, é alguém que não tem a real noção da autoridade de alguém, por isso ele é presunçoso. E a palavra traduzida aqui por arrogante é alguém que segue a sua própria vontade. É alguém que é cheio de vontade própria. Por exemplo, lá em Tito, capítulo 1, versículo 7, fala disso, que o pastor ele não pode ser arrogante, ele não pode ser alguém audacioso, certo? É essa a ideia aqui. Alguém que acha que a sua vontade é sempre superior à vontade dos outros. Então, uma marca dos falsos mestres é que eles são, em resumo, pessoas rebeldes. E aí o apóstolo Pedro menciona que eles não temem difamar, e a palavra difamar aqui é a tradução da palavrinha blasfemar, ok? Então eles não tendem blasfemar seres superiores. A expressão traduzida aqui por autoridades superiores é uma palavrinha só na língua original, que é a palavrinha doxas, que tem a ideia de seres celestiais, que certamente aqui englobam não apenas Deus, como também os anjos. São seres espirituais. Então Pedro está dizendo que eles são arrogantes, rebeldes, ao ponto de nem respeitar a realidade celestial,
quanto mais a realidade material, física deste mundo. E o versículo 11 nos mostra que isso nem os anjos fazem, nem os anjos que são celestiais são audaciosos a este ponto, porque o versículo 11 mostra que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra estas autoridades celestiais juízo infamante na presença do Senhor. Então aqui o versículo 11, pessoal, ele tem a mesma ideia aqui de Judas, capítulo 1, Judas, versículos 8 e 9, quando fala lá que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Bem, então deixe-me explicar aqui mais ou menos o que estava acontecendo. De acordo com vários documentos históricos da época, este grupo, este tipo de doutrina seguida por estes homens, eles afirmavam que determinadas estrelas eram consideradas seres celestiais. Eles consideravam como seres celestiais. E eles tinham uma prática que era a prática de blasfemarem contra seres celestiais, especialmente contra os chamados demônios, Satanás e os seus anjos. Aqui você tem a mesmíssima ideia do que hoje é chamado de batalha espiritual, que é o confronto direto contra as forças celestiais do mal, certo? Forças espirituais do mal. Era exatamente isso que acontecia aqui. Eles eram arrogantes até o ponto de se acharem superiores a seres celestiais do mal, fazendo aquilo que nem mesmo os anjos faziam. Então nós temos documentos que mostram que eles tinham essa prática de rogarem blasfêmias contra os demônios, como se estivessem desafiando os próprios demônios, ok? Fazendo então aquilo que nem mesmo os anjos faziam. Então, a ênfase aqui é que eles eram pessoas cheias de orgulho e que por conta deste orgulho eles eram antinomistas, eles não seguiam leis, eles se achavam superiores a qualquer tipo de autoridade, certo? Então este é o primeiro elemento de um falso mestre. Ele não reconhece a autoridade de ninguém. Ele se faz a sua própria autoridade. E isso é uma marca dos falsos mestres de hoje. Eles se colocam como grandes autoridades, como aqueles que ditam as leis. Então, nesse momento em que eu estou gravando esta aula, há poucos dias atrás, apareceu na TV dois homens que são tidos como grandes autoridades, certo? Um deles era um pastor, sei lá, um mestre norte-americano chamado Morris Cerullo. E todos eles são colocados como autoridades, como alguém que tem poder, inclusive, sobre o mundo celestial. Eu já vi, por exemplo, exposições de homens como o pastor Marco Feliciano, em que ele determina que num espaço de alguns quilômetros ao redor daquela igreja, os demônios se afastem dali. Então são pessoas que arrogam para si uma autoridade que nem mesmo os anjos possuem. Então eles andam seguindo a sua carne, certo? Andam seguindo a sua própria autoridade.
e por isso eles são antinomistas, eles não se sujeitam à autoridade de Deus, eles se fazem a sua própria autoridade. Agora no versículo 12 e versículo 13, nós mais uma vez temos uma outra ideia agora a respeito dos falsos mestres. O versículo 12 diz que os falsos mestres, eles também hão de ser destruídos. Aqui você tem a ideia central destes versículos 12 e 13. Fala que os falsos mestres, eles vão ser destruídos, eles receberão a punição da prática em que eles se encontram, ok? Então deixe-me explicar para vocês essa ideia muito interessante aqui do versículo 12. O versículo 12 diz aqui que eles são como brutos irracionais. A expressãozinha aqui, brutos irracionais, ela literalmente poderia ser traduzida como bestas irracionais, como animais irracionais, o que nós chamamos hoje de animais selvagens. E é interessante que a palavrinha aqui, naturalmente, ela tem a ideia de criatura de instinto. Então Pedro está comparando aqui os falsos mestres com animais que agem pelo instinto. E ele está refletindo aqui, pessoal, uma ideia muito comum naquela época, que é comum ainda hoje. Há animais que, por conta do que são feitas para criação, como animais domésticos. Há animais que, pelo que são feitos para a alimentação, como é o caso das vacas, como é o caso da galinha ou do peixe. E você tinha também, naquela época, animais que, pelo que eles serviam apenas para entretenimento e para caça. Ainda hoje é muito comum nos Estados Unidos as pessoas caçarem por puro entretenimento. Cidades lá instituem uma temporada de caças para evitar que os animais entrem dentro da cidade. Então as pessoas pegam as suas armas e vão se divertir caçando animais. E naquela época isso acontecia também. Então Pedro está comparando aqui os falsos mestres com esse tipo de animal que só serve para ser caçado. Então ele está dizendo que os falsos mestres, eles não servem para produzir nada. Eles são inúteis. Eles não trazem nada de bom para este mundo. A única serventia para eles neste mundo é ser caçado e punido pelo próprio Deus. Isso é enfatizado na expressão falando mal daquilo em que são ignorantes. Ou seja, eles eram pessoas totalmente ignorantes quanto às coisas que eles blasfemavam. Então, no versículo anterior, nós vemos que eles blasfemavam contra essas autoridades superiores, estes seres celestiais, do mal, no caso, os demônios. Então, isso mostra que eles são pessoas que falam mal daquilo que eles mesmos são ignorantes. A ignorância dos falsos mestres mostra que eles são pessoas inúteis. E então, no final do versículo 12, diz aqui que na sua destruição também hão de ser destruídos, certo? A ideia aqui do versículo, final do versículo 12 e também no começo do versículo 13, é que eles receberão exatamente aquilo que eles merecem receber.
Então, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Você tem aqui um joguinho de palavras com a palavra corrupção, certo? Na sua corrupção, eles também serão corrompidos. Ou seja, por causa do seu procedimento antinomista, por causa do seu procedimento corrupto, eles serão corrompidos, eles serão destruídos. Por causa da destruição que eles provocam, eles serão destruídos. A mesma ideia que eu dei na ilustração dos animais. Alguns animais em cidades norte-americanas, eles começam a entrar na cidade e causar estrago ali. Por conta disso, eles precisam ser destruídos antes ou consumidos antes. E a mesma ideia aqui. E no versículo 13, ele diz, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Aqui, pessoal, você tem uma tradução bastante imprecisa, porque existe uma inserção de palavras que não se encontram no original. Então, aqui nem a palavra injustiça aparecem nessa parte aqui, e essa expressão que praticam também não aparece na língua original. A única ideia que aparece no texto grego é recebendo por salário da injustiça. Ou seja, a injustiça que eles praticam requer um salário, requer uma punição ou uma consequência justa. Então, Deus há de dar aos falsos mestres exatamente aquilo que eles merecem, ok? Então é este o ponto aqui. Se eles são animais que só servem para causar destruição, Deus dará para eles exatamente aquilo que eles merecem, ok? Então, o final do versículo 13 mostra o nível da destruição que eles provocam, o nível da irracionalidade daqueles falsos mestres. Ele diz o seguinte: considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Veja aqui a ideia de eles se regalam nas suas próprias mistificações. Pedro está mantendo a ideia aqui, pessoal. A ideia de antinomismo, de uma autoridade pessoal, certo? Eles se colocando como autoridades pessoais. Então, nas suas próprias mistificações, você tem aqui a ideia dos seus ensinos criados por eles mesmos. Eles se regalam nos seus próprios ensinos, enquanto eles praticam uma série de práticas extremamente corruptas. Veja que Pedro fala que eles consideram como prazer a luxúria carnal em pleno dia. Então Pedro está se referindo às práticas imorais que os falsos mestres mantinham em pleno dia. Naquela época, pessoal, o mais comum era que a imoralidade ela fosse praticada à noite, assim como é hoje, certo? Porque à noite ela tem esse tom de escondido, esse tom de secreto. Mas esses falsos mestres, movidos por uma concepção equivocada da liberdade cristã, movido pelo seu antinomismo, eles não ligavam, eles praticavam as suas orgias e imoralidades aos olhos de quem quisesse ver em pleno o dia. Só que, ao mesmo tempo,
eles se regalavam na mesa do Senhor. Eles praticavam as festas de fraternidade junto com a igreja. Você tem aqui a mesma ideia no versículo 12 do livro de Judas. Ele diz aqui: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Veja então qual é a ideia aqui. Eles estavam praticando orgias enquanto praticavam ao mesmo tempo a ceia do Senhor, que era praticada nos momentos de banquete, de fraternidade da igreja. Então eles estavam praticando a imoralidade como parte da adoração ao Senhor. E isso como parte de suas próprias mistificações, de uma doutrina criada por eles mesmos. Então note, pessoal, a gravidade aqui do que era ensinado naquela época, ok? E hoje em dia, isso daqui também é comum. É óbvio que hoje em dia, por conta da moralidade cristã, da moralidade ocidental, esse tipo de prática ela já não é mais tão comum, a prática de orgias ao ar livre, certo? Então o sexo de certa forma, é visto com muito mais recato hoje do que era na época aqui do apóstolo Pedro. Porém, você tem ainda hoje igrejas que não ligam de praticar a imoralidade como uma prática de adoração a Deus, que não se preocupam com esse tipo de prática pecaminosa como parte da adoração a Deus, certo? Então você tem aqui uma imagem que ainda é muito presente nos dias de hoje. Mas o ponto de Pedro aqui é: os falsos mestres, eles não servem para nada, eles não contribuem com nada, e por isso eles precisam ser tratados desta forma. Eles precisam ser tratados como animais que só servem para prejudicar uma cidade, e por isso que precisam ser caçados e mortos para que não façam mais isso. Então note o alto grau de visão negativa de Pedro para com estes falsos mestres, ok? Então, nós temos aqui já duas ideias a respeito dos falsos mestres. Eles são pessoas antinomistas que seguem as suas próprias autoridades e são pessoas inúteis. São pessoas que não contribuem com nada, por isso precisam ser tratadas desta maneira, ok? Então, vamos aqui agora ver os versículos 14 a 16. Nos versículos 14 a 16, pessoal, nós temos basicamente a inclusão de duas marcas de um falso mestre. A primeira delas é que eles são imorais e a segunda delas é que eles são avarentos. A primeira é que eles amam a prática da imoralidade sexual e a segunda é que eles amam a prática da avareza. O versículo 14 mostra essas duas ideias. Veja aqui a quantidade de gerúndios, certo? E nesse primeiro gerúndio, você tem aqui a relação. Todos estes gerúndios aqui, eles têm a relação com esta frase principal: se extraviaram seguindo o caminho de Balaão. Então, qual é o ponto aqui? Pedro vai enfatizar os elementos que mostram que os falsos mestres são pessoas extraviadas. E
a sua ênfase é que, assim como Balaão, os falsos mestres também são pessoas marcadas pela prostituição e pela avareza. Veja que o versículo 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Ou seja, os olhos dos falsos mestres eram cheios de adultério e eram insaciáveis no pecado. A ideia aqui é que eles utilizavam os seus olhos para o pecado e eles não paravam de fazer isso. Então, os seus olhos eram incansavelmente utilizados para a prática do pecado, certo? Então, eles utilizavam os seus olhos de forma incansável na prática do pecado. Você certamente aqui tem uma menção ao que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, versículo 28. E aquele que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então é essa a ideia aqui. As suas intenções, elas são impuras, por isso o seu olhar, ele era impuro. Mas também eles engodavam almas inconstantes. E a palavra engodar aqui, ela tem a ideia de amarrar alguém. Então eles amarravam pessoas com almas inconstantes. Essa ideia também aparece no livro de 1 Timóteo, quando o apóstolo Paulo lá fala a respeito do que os falsos mestres faziam entrando nas casas de garotas, de meninas novas e as enganavam. Então, para suas práticas imorais, eles focavam aquelas pessoas que não eram tão firmes doutrinariamente. Então, uma marca do falso mestre é que ele tenta alcançar pessoas com poucas convicções, com pouca firmeza doutrinária. Então, você pode perceber como na grande maioria dessas igrejas ou destas seitas que ensinam essas heresias destruidoras, o público-alvo sempre é um público ignorante em relação à palavra de Deus. Então, para que aprendam todas essas práticas imorais, para que eles tirem suas vantagens dessas pessoas, eles procuram as pessoas que são almas inconstantes, almas não bem firmadas na palavra. E o coração deles, veja que ele fala dos olhos e agora fala do coração, ele é exercitado na avareza. A palavra exercitado é a palavrinha ginazo, que traduzida originou a nossa palavrinha ginásio. Ela tem a ideia de algo que é feito academicamente ou numa academia. A ideia aqui é que eles são experts na avareza. Eles são pessoas que sabem ser avarentos, que sabem enganar as pessoas, que sabem utilizar as pessoas para o seu próprio proveito, ok? E que por isso eles são filhos malditos, que é uma expressão hebraica denotando que eles estão debaixo da maldição de Deus. E o versículo 15 e 16, pessoal, ele só conclui mostrando ou dando um exemplo do Antigo Testamento disso. Balaão, nós sabemos pelo livro de Números, que ele incentivou o povo de Israel a se envolver com os moabitas. E nós sabemos pelo Novo Testamento que as motivações de Balaão eram gananciosas. Ele tinha motivações avarentas e por isso ele permitiu ou incentivou a prática da prostituição do povo com outros ídolos e com mulheres também.
Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que os falsos mestres são como Balaão. São pessoas movidas por ganância e movidas por avareza também. E ele mantém o mesmo tom que ele manteve dos versículos 10 a 13, o tom de escárnio. Ele diz que assim como Balaão, ele foi exortado por uma jumenta, assim também são os falsos mestres. Em outras palavras, aqueles que são falsos mestres, que utilizam o povo de Deus para a imoralidade e para a ganância, são mais tolos do que o mundo animal de carga. Vocês são mais insensatos do que um próprio jumento, ok? Então, o ponto de Pedro aqui é mostrar o caráter rebaixado e deplorável dos falsos mestres. Então, para encerrar essa aula, irmãos, eu queria só mostrar a relevância que isso que nós vimos tem para os dias de hoje, ok? Nós também vivemos dias que há muitos falsos mestres, e todos esses traços que nós vimos aqui, nós podemos ver nesses falsos mestres do dia de hoje. São pessoas que arrogam para si uma autoridade que elas não possuem, alguns que se chamam apóstolos, paipóstolos, patriarcas, alguns que são celebrados como autoridades, certo? Você tem aí congressos e tudo mais em torno dessa grande celebridade. Então você tem, eu já vi um destes orando em seu próprio nome. Ele ora a Deus e diz, aqui quem ora é o fulano de tal, ele ora em sua própria autoridade. Você tem a ideia da batalha espiritual, se arrogam superiores ou mais autoridades do que os próprios demônios, ok? Outro elemento também é que esses falsos mestres não produzem absolutamente nada de bom. Eles não produzem esse crescimento espiritual na pessoa. Eles não produzem o avanço da obra de Deus. Eles não produzem o avanço da palavra de Deus. Nada disso eles trazem de bom. Também são pessoas movidas pela imoralidade sexual. Como eu disse, naquela época, a sexualidade era muito mais aberta do que hoje na sociedade tão influenciada pela moralidade cristã. Você pode achar que não, porque hoje o mundo é mais imoral, você tem a pornografia, você tem tudo isso, mas sem a moralidade cristã, certamente o mundo de hoje, no quesito sexual, seria muito mais depravado do que ele de fato é. Então, naquela época, o nível de depravação era muito grande. Hoje, o que nós vemos é que estes falsos mestres, a grande maioria deles são pessoas altamente envolvidas em escândalos sexuais, certo? Raramente você vê homens como Billy Graham, que moviam multidões e que permaneceu fiel à sua esposa até o dia de hoje, certo? Ele ainda hoje está vivo. Então, homens como este, a grande maioria deles são casados mais de uma vez, são pessoas que nem se preocupam com as práticas imorais no meio do seu povo. Mas a grande ênfase, especialmente no Brasil, é que são pessoas avarentas, são mestres milionários. Você pode perceber que o padrão do Novo Testamento, em que os mestres eram pobres e o povo rico, ele foi trocado nos dias de hoje, onde esses supostos pastores são milionários e o seu povo é pobre, certo? Você tem hoje pastores com uma fortuna bilionária, certo? Há algum tempo atrás, a revista Forbes publicou que alguns deles têm fortunas de 400 milhões de reais,
800 milhões de reais, 1 bilhão de reais. Então são pessoas milionárias, são pessoas muito ricas e que sabem utilizar o povo para a produção da sua própria riqueza. Então note, pessoal, o texto aqui é extremamente atual. A presença dos falsos mestres ainda é marcante nos nossos dias. E aqui nós estamos aprendendo a identificá-los. Agora, para encerrar de vez, eu quero só deixar uma palavra de avaliação. Vamos avaliar as nossas próprias vidas também. Nós que somos pastores, podemos ser tentados a trazer para nós essas características dos falsos mestres. O pecado e Satanás vão tentar nos desqualificar, nos dando esse tipo de elemento também. Então avalie a sua vida sexual, a sua vida com os seus olhos. O que você anda fazendo com os seus olhos, certo? Como diz o professor Augusto Nicodemos, nós pastores somos tentados nas 3 grandes barras. A barra de ouro, a barra da saia e o conhaque de São João da Barra. Barra de ouro referindo-se à ganância, ao dinheiro. A barra da saia referindo-se à imoralidade sexual. E o conhaque de São João da Barra, uma brincadeira, mas referindo-se aqui a uma vida dissoluta, a uma vida sem a disciplina, ok? Então vamos avaliar as nossas vidas também. Que nós não nos tornemos pastores de nós mesmos, senhores de nós mesmos, mas coloquemos o nosso ministério sempre debaixo do senhorio do Senhor Jesus, seguindo a conduta que Ele espera de nós e não a conduta que nós estabelecemos para nós mesmos, ok? Então agora sim, vamos terminar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, a gente avança para encerrar o capítulo 2. Então até a próxima aula. Deus os abençoe.